Pessoal, boa noite. Para quem chega pela primeira vez, sejam bem-vindos. Para quem está sempre presente aí nas nossas conversas, mais uma vez, obrigado. Eu estava explicando para o Cleibson, né, que é nosso convidado, sobre a dinâmica. Então, toda semana, Cleibson, a gente lança uma enquete, o pessoal vota o tema de maior interesse, então acaba se tornando algo bem democrático, porque é o próprio grupo quem decide, né, o que a gente vai discutir na semana seguinte. E dessa vez a votação foi quase que unânime, assim, todo mundo interessado no tema de banco de milhas. Então, estou até gravando essa aula porque eu acho que muitas pessoas que não podem estar agora ao vivo vão querer ver a sua gravação. Eu vou deixar o seu contato lá no grupo também. Mas é isso, pessoal. Então, o Cleibson é um colega, é um amigo aí já de algum tempo, a gente participa de alguns grupos em comum e eu não consegui pensar em outra pessoa quando esse tema foi abordado sem ser ele. Ele é realmente um expert aí na área, atua para a nossa agência também e tem muita experiência com todos os tipos de emissões, criação de banco de milhas e gestão como um todo, tá? Então, hoje eu vou ficar um pouco mais aqui no bate-bola, levantando a mãozinha, acompanhando vocês, e vou deixar o Cleibson, que realmente é fera na área, puxar o assunto aí e desenrolar com vocês. Cleibson, seja bem-vindo. O grupo é composto majoritariamente por agências ou algumas que já trabalham com milhas ou pensam em trabalhar com milhas, então tem um pouco de diversidade aí dentro do grupo e espero que a gente possa contribuir também contigo e que você possa contribuir com a nossa turma aqui que está bem animada. Beleza? Boa noite, pessoal. Agradecer ao Alan pelo convite, né? Eu sou meio low profile, eu não gosto muito de aparecer, mas foi um pedido dele aí, eu falei que não podia negar, né? Então, ele me pediu, né, para trazer o tema, né, como criar o seu próprio banco de milhas, né? Então, assim, é uma coisa que algumas agências já estão buscando, né, esse tipo de coisas, porque, né, o mercado de milhas está cada vez mais aquecido, né? Apesar de a gente ter algumas situações que pode ser que não pareça, mas o mercado está muito aquecido e o que acontece também com isso, os preços também, né, como a gente fala, oferta e demanda, vai começar a variar. Eu costumo falar que a milha é como se fosse uma criptomoeda ou alguma coisa. Uma moeda de troca onde a gente vai conseguir, né, de acordo com a demanda e oferta, o preço vai subindo e descendo, tá? Então, primeiro, né, falar de mim, quem é Cleibson Teixeira, né, meu nome. Eu estou nesse mundo desde 2010 das milhas, tá? Então, assim, tem um pouquinho já de tempo em relação a isso aí. Antigamente, eu fazia isso como se fosse uma renda extra, né? Então, geralmente, eu gerava minhas próprias milhas dos meus familiares e aí a gente tinha facilidade ali de vender na Hotmart, né? Então, era uma facilidade que eu falo que para a gente era bom demais. Então, não tinha trabalho nenhum, né? E só que também, com aquela crise deles, né, me levou também muito dinheiro junto, né? Então, foi um dos que perderam uma grana boa lá, né? Então, assim, tive que repensar todo o meu processo, né? Mas existem coisas que vêm para o bem, né? Então, com isso, eu profissionalizei o meu negócio, né? Então, hoje, né, o que a gente faz, né? Então, eu tenho a Keep Emissões, pessoal, que é o quê? Uma empresa especializada que emite somente para agências, tá? Então, vocês têm a demanda pronta, né? Vocês mandam lá, eu quero, né, 50 mil Latam, a gente fala o nosso preço. Todo dia a gente tem, a gente atende hoje, basicamente, umas 70 agências, né? Então, nós temos 47 contas normais, tivemos que reduzir, né, por causa da Latam, por causa depois da facial da Latam, então, algumas pessoas a gente teve dificuldade de facial, né? Então, a gente estava chegando em 100 contas já, só que o nosso foco vai ser chegar a 100 contas novamente, tá? Sendo que 2 são liminares. Então, essa Keep Emissões, ela só trabalha em fornecimento de milhas para agência. Então, você tem uma agência, né, quer comprar, então a gente vai em balcão, né? Nós também estamos no balcão, tá? Mas o que a gente faz? A gente cria grupo específico e dá todo o suporte para agências. Então, desde o ano passado, né, foi quando eu criei a Keep mesmo, que eu deixei tirar disso como renda extra. Então, a gente já negociou mais de 1 bilhão de milhas, né, fornecidas a gente tem para essas agências que a gente fornece. Temos também, tá, a Keep Gestão Estratégica para Agências, tá? O que é isso aí? Né? Cleibson, eu não estou com tempo, eu não quero mexer com isso, né? Então, a gente abriu um braço da nossa empresa
Então, ela pega todo o nosso brand, né? Que é o que esse brand? Tudo que a gente sabe de milhas, de clubes, né? De oportunidades do mercado ali, né? Das transferências, e atua isso aí para as agências, tá? Então, se você tem uma agência e não quer mexer com isso, né? Então, a gente abriu esse braço aí, a gente começou em janeiro, se eu não me engano, já estamos com 5 agências já, né? Que a gente faz todo esse gerenciamento de milhas também. Eu também, né, faço venda de pontos, né? Então, se você vê, de vez em quando, tem pessoas que vendem Loop, Livelo, nas campanhas, C6. Então, a gente também tem esses contratos direto com os bancos, tá? Só que essas vendas são mais fechadas, tá, pessoal? Nem todo mundo consegue ter acesso a isso aí, porque a gente teve muito problema quando a gente liberava isso aí para todo mundo, né? Então, a Latam começou a encher o saco dos bancos, e aí a gente reduziu isso aí, hoje é mais fechado, tá? Mas caso, né, vocês precisem alguma coisa, podem me chamar também, que a gente consegue tentar uma vaguinha, alguma coisa para vocês. E a Equipe Viagens também, né? Que só atende cliente final, mas se eu te falar, né, nem 1% do meu faturamento hoje, tá? Então, a gente emite para cliente final, mas não chega nem a 5 passagens por mês, né? É uma coisa que eu estou precisando me esforçar, né? Eu vejo que vocês são heróis, vocês que são agências, tá? Porque eu tentei migrar realmente, mas é muito difícil a conversão, a gente sabe ali que, né, você cota, envia para a pessoa, depois tem que fazer a conversão, essa pessoa fala que vai esperar, vai aguardar e nunca volta, né? Muitas pessoas chegam ali com o próprio orçamento da 1, 2, 3 milhas, né? Vai de promo, essas coisas, para a gente bater esses orçamentos, né? É difícil porque a gente dá todo um suporte, né? Vocês que são agências, eu sei que vocês dão suporte, vão fazer o check-in, vai acompanhar todo o processo das pessoas. Então, esse é Cleibson Teixeira, tá, pessoal? E aí vamos entrar realmente no assunto, né? Como a gente faz para criar o nosso banco de milhas, né? Eu separei aqui alguns tópicos, tá? Vocês podem me parar, fazer perguntas, né? Não fiquem com receio de perguntar, que a gente para e tenta explicar da melhor maneira possível. Então, hoje, né? O que a gente faz hoje, né? Primeiro, administrar, né, múltiplas contas, tá? A sequência aqui foi errada, tá? Para a gente criar, a gente sabe que hoje, né, a Latam são 24 CPFs, a Smiles 25 CPFs, né? Só que temos diferenças ali. A Latam, ela conta os 12 meses, né? Então, se eu emitir uma passagem hoje para 2 CPFs, eu só posso emitir para mais pessoas, né, depois das 24 ali, depois de 1 ano. Já a Smiles, não, né? Ela chega ali no final do ano, né, ela zera em janeiro, sem estar zerado, você pode emitir os 25 normalmente. A Smiles, ela bloqueia a sua conta e não deixa você emitir, não bloqueia a sua conta. Ela trava você de emitir, né, quando você chega nos 25 CPFs ali. A Latam não. Ela deixa você emitir à vontade, daqui a pouco, do nada, ela vai e bloqueia a sua conta. Você perde até o acesso dela, tá? Então, essas peculiaridades aí, a gente tem que ter sempre cuidado em relação a isso, tá? Então, a primeira coisa é arrumar esses CPFs que a gente fala, né, disponíveis para isso aí, né? Como é que a gente faz isso daí? Então, teoricamente, a gente faz uma compensação, né, financeira para algumas pessoas, tá? E digo para você, é difícil a gente fazer isso para as pessoas que têm um conhecimento mais avançado. Por quê, Cleibson? A pessoa vai achar que você está roubando ela, vai achar que você quer dar um calote, porque você vai ter os dados dela, mas não. Simplesmente a gente pega os dados, né? Só cria a conta Livelo, Esfera, Latam, Smiles e Azul, pessoal. Hoje, esqueci de falar ali, mas a Azul, ela é bem limitada. Você só pode emitir 5 pessoas, né? Dependendo do nível ali, né? Diamante são 8, Nick são um pouco mais. Só que depois dessas 5, você não consegue mais emitir se você não tiver um passageiro realmente frequente ali. E, além de tudo, tem o risco de derrubar a emissão, né? Quem já emite Azul aí algumas vezes, né, que não emite de liminar, se for emitir voo próximo, de vez em quando a Azul derruba, falando, é questão de segurança, a gente derrubou o seu voo. Então, é bem complicado em relação à Azul. A gente usa muito Azul hoje para quê? Azul pelo mundo. Tem muita oportunidade, né? Não sei o nicho de vocês, mas assim, vamos dar um exemplo. Estados Unidos, Guarulhos, Houston. Guarulhos, ORD também, né? ORD Houston, se eu não me engano Então, assim, eu vejo muita oportunidade ali para os Estados Unidos em relação a Azul pelo mundo. Quem vem de Buenos Aires, né? Tem muita oportunidade para Turkish ali, quem vem de Santiago também. Então, essas daí é ilimitada, tá? Então, fica bem tranquilo de você
mexer com Azul. Hotéis também, Azul é muito bom para hotel também, né? Direto aparece aí, pacote de viagem, né? Cupons de desconto até de 30% esses dias saiu. Pra você ter ideia, esses dias eu fui emitir eu emiti uma passagem para Foz do Iguaçu, que eu estava próximo 15 dias faltando para a viagem. E fui olhar na Azul direto, estava muito caro. E aí, o que eu fiz? Vou dar uma olhada no pacote da Azul pelo Mundo, né? Ou da Azul Viagens. Quando eu olhei, ficou 2 pessoas, ida e volta, R$ 3.000. Passagem e hotel, 5 dias. Com o cupom de desconto, ficou praticamente, né? Só a passagem eu ia gastar R$ 2.600 de passagem. Então, o hotel ficou quase de graça. Então, a Azul pelo Mundo, eu falo Azul pelo Mundo, pessoal, mas é tudo Azul, porque é separado. Azul pelo Mundo é quando você vai emitir voos internacionais, né? E tudo Azul Viagens ali quando você vai emitir hotéis e pacotes, tá? É uma oportunidade muito boa para vocês que têm agência. E aí, como é que a gente faz para criar, né? Então, depois da administração de contas, a gente tem que também, né, ter a estratégia de diminuir o custo do milheiro. Hoje em dia, é muito aberto o custo do milheiro aí, né? Antigamente a gente tinha essa preocupação, né? Ninguém sabia muito o custo do milheiro. Mas hoje em dia, todos os grupos de alertas aí que você tem, fala lá, você vai gerar milheiro livelo a R$ 25 no Clube Top, né? Só que tem as épocas específicas para isso aí, tá? Então, para a gente diminuir esse custo do milheiro, que é onde o milheiro ganha hoje dinheiro, teoricamente, é reduzindo esse custo. Porque se eu não tenho o meu livelo baixo para mandar para a Latam, para outro canto, se eu for transferir só na transferência, eu vou estar igualado com todo mundo ali. E tem muito milheiro hoje em dia que troca dinheiro, basicamente, tá? Então tem que estar atento a isso também. Então, para diminuir, né, o meu custo do milheiro, o que eu faço? Atento ao calendário de aniversário dos grandes programas de fidelidade. Esse mês, né, promoção do aniversário Livelo. Para falar para vocês a verdade, foi o pior ano de aniversário Livelo que eu vi nesses últimos 15 anos que eu participo de milhas, tá? Tivemos Azul, 90% ali, eles falam 120%, mas não conseguem. Smiles, né? Teoricamente, 80%, então já tivemos 110% de Smiles em campanha da Livelo. E Latam, né? Latam está com a briga com os milheiros aí. Então, foi bem baixo, 25%. Eu não indiquei nenhuma agência que trabalha comigo fazer, né? Indiquei, porque a gente tem estratégia da Latam, né, para fazer o milheiro ali em torno de R$ 21, R$ 22 do milheiro. Então, estava saindo 24,68, se eu não me engano. Só que essa estratégia não é larga escala, né? Pode falar, Alan. Cleibson, a Selma comentou aqui que esse parece ser o novo normal. Você também acha que esse é o novo normal? Agora vai ser mais difícil mesmo? E aí, o que você acha? O valor do milheiro vai aumentar para a gente e a gente que se adapte? Ou como é que é a sua visão no momento? Em relação à Latam, ela quer saber, né? Eu não olhei o chat, ou no geral? Eu acho que ela falou da Livelo A como um Latam. todo, de ser fraco e do milheiro estar cada vez mais Ah, caro. não, em relação à Livelo, vamos lá. Eu não acho que seja normal, né? Porque a Livelo é uma empresa que ela quer gerar lucro, tá? Então, ela veio ano passado de lucro exorbitante, né? Agora, já a Latam é diferente. A Latam está em guerra ali com os milheiros, né? Então, o novo normal de 20%, eu entendo que ela vai chegar nisso daí, né? De 20%, pressionar o milheiro ali, né? Para que... E com isso, a tendência é subir o milheiro da Latam, tá? Em relação à Azul, a gente sabe que a Azul está saindo da recuperação judicial lá dos Estados Unidos, do Chapter 11, né? Então, também a tendência vai ser que reduza um pouco as promoções. Por agora, não sei. Para mim, tá? Minha opinião, Cleibson, eu acho burrice das companhias aéreas. Por quê? Né? Não existe nada melhor para as companhias aéreas do que milhas. Se você for olhar, é um dinheiro que entra para ela à vista, ela pode simplesmente inflacionar a tabela dela e deixar o pessoal se virar ali, entendeu? Não, agora vamos desovar um pouco essas milhas, aí baixa um pouquinho a tabela. Porque desde que eu me conheço como milheiro, a gente trabalha com as oportunidades das companhias aéreas, né? Se perguntarem para mim, qual a melhor companhia aérea hoje para trabalhar?
vou falar nenhuma, eu trabalho com todas, né, que eu posso trabalhar, porque a gente trabalha nas oportunidades das companhias aéreas, né? Então, essa é a grande diferença. Agora, em relação à Latam, realmente ela está com a briga em relação à questão dos pontos aí, né, já vem de um bom tempo, mas na hora que ela entrar em crise, pode ter certeza que ela vai puxar o mineiro. A gente viu na pandemia aí, né, que realmente ela abriu as pernas, a gente tinha bumerangue toda semana, a 35, a gente gerava milheiro a 16, 17 da Latam, pra vocês terem ideia. Então era bem baixo ali mesmo, tá? Teve outra pergunta aí, Alan? Só A não consegui época de ver. ouro também da Wallet, né, Cleibson? E a Tem, gente teve também a Clutch. tem uma pergunta aqui da Maquena. Qual o custo médio para conseguir uma conta com liminar? Ó, vou te falar a sinceridade, né? Hoje tem a última que foi que o pessoal entrou aí, eu inclusive estou na lista, abril de 2025. Até hoje não saiu, tá? O pessoal varia aí, tá? Ah, qual o valor para conseguir um liminar? Entre 25 e 30 mil reais. O pessoal pede, tá? O advogado pede. Mas nenhuma lista saiu desde abril de 2025. Então, estão falando se aí abrir outra lista aí, porque parece que vai sair essa de abril de 2025, mas não está tão mais fácil. E a minha opinião também sobre liminar, né? Não dura mais um ano essas liminares aí de como é que eu posso falar? Processos coletivos, tá? As liminares que geralmente tem são de processos coletivos. Quem tem processo individual, essas aí podem durar. Agora, de processo coletivo, a Latam está jogando forte, né? Não dura mais um ano, aí eu acho, na minha opinião. Tá? Então, já tive 5, caiu para 2, pode voltar para 3 agora, se essa sair. Então, tá bem complicado. Por isso que eu tive que começar a escalar as minhas contas normais, tá? Justamente porque minhas liminares começaram a cair, não achava mais viável. A Latam, hoje em dia, se você tem liminar, ela te bloqueia de participar das promoções. Então, você tem que mandar 1 para 1 da Livelo, né? Ela não deixa você participar da promoção. Então, basicamente isso. Então, o que significa diminuir o custo do milheiro? Comprar pontos na promoção, né? Então, a gente está vendo aí, como eu falei, da Livelo, né? Ela de vez em quando aparece. R$ 29,80 o milheiro. Se a gente for olhar, foi R$ 30,80 o milheiro da campanha com a Latam. Tanto que eu já botei no meu notes aqui. Eu não compro mais quando ela lança lá R$ 30,80. Só vou comprar R$ 30,80 se eu tiver que completar uma conta para fazer algum turbo, alguma coisa. Latam. Mas fora isso, eu não compro o Livelo mais a R$ 30,80. Porque foi o preço que ela vendeu agora com a Latam. Por que ela fez isso? A Latam reduziu o percentual, né? Deixou ali em 25%, e aí ela pegou e teve que diminuir esse valor. Então, eu sei que ela vai começar a vir mais forte ali. Quando ela começar a sentir que ela não está tendo mais receita. Então, ela vai fazer o quê? Vender pontos para o pessoal, tá? Então, por isso que eu acho que a Livelo, ela vai ter que fazer algum movimento para começar a vender pontos aí para o pessoal e gerar receita. E assinatura de clubes em momento estratégico, né, pessoal? Como eu falei, a gente não pode pegar e do nada assinar um clube Livelo, um clube Smiles, um clube Azul. Então, momentos estratégicos é o quê? Promoção. Então, hoje, né, nossas contas aqui são todas clube top Livelo, né, aquela de 20 mil. Então, é bem puxado se você for olhar. E ainda tem um fator agravante que eu faço e outras pessoas não fazem. Eu assino o anual mensal. O que é o anual mensal? Vai debitar o valor total lá para mim no meu cartão de crédito em 12 meses. Né? Outras pessoas só fazem o mensal recorrente ali, que cobra, se eu não me engano, R$ 799 por mês. Então, eu ainda tento diminuir mais o meu milheiro. Tá? Mas por que isso aí? Né? Para criar os bancos? Por causa do caixa. Tá? Então, mas, Cleibson, você do nada começou a ter esse caixa? Não, pessoal. Eu tinha limite baixíssimos ali, né? Só que, né, a gente começou tendo um limite de crédito, foi aumentando esse limite, né? Então, a gente também tem que ter esse caixa para isso aí, né? Eu falo que as milhas é um baixo investimento, porque, teoricamente, você não precisa tirar nada do bolso imediatamente. É um sonho a gente comprar as milhas agora,
para pagar, sei lá, se virou seu cartão agora, pagar daqui a 40 dias, sendo que antes disso aí, teoricamente, você vende. Você divide em 12 e antes disso aí você vende, né? Então, temos que ter esse cuidado também. Mas algumas campanhas, para ficar melhor, tem que ser feita no Pix. A Livelo começou a se movimentar em relação a Pix, né? Ela só divide em 6 vezes, mas no Pix ela está dando 5% de desconto. Então, isso aí, né, é um baita incentivo, tá? Eu fiz agora, nessa última campanha aí, uns 15 milhões de smiles, a metade eu fiz no Pix, né? Porque 5% para mim é muito vantajoso, entendeu? Porque a nossa estratégia sempre foi o quê? Dividir em 12 vezes e antecipava. Justamente porque eu preciso o quê? Diminuir o custo do meu milheiro. Porque meu milheiro, se você for olhar, o milheiro hoje todo mundo vai saber. Ah, é 24,50 Latam, 24,68 Latam. Se eu consigo gerar 22, qual a diferença que eu tenho do meu concorrente? Entendeu? Ah, mas só porque eu gero 22 eu vou vender 24,68? Não. Eu vou vender no meu preço normal para eu ter um ganho melhor, né? Até porque tem muita gente que não tem a consciência, pessoal, de emissão, né? No mundo das milhas aí, tem muito que a gente chama de dropeiro. O que é dropeiro? Ah, eu pego a milha de uma pessoa, né, vendo para uma agência, e aí eu não sei de onde vem essa milha praticamente. Pra você ter ideia, a gente já pegou ciclos aqui que a gente chama de dropeiro, de 5 pessoas, comprou de um para outro, para vender para a agência. Então, quando você precisa remarcar um voo, alguma coisa, aí um pergunta, faça isso aqui para mim, vê essa alteração para mim. Quando vai ver, o cara demora 2 horas, 3 horas para te falar, porque ele tem que achar com quem ele comprou, né? Então, esse é um risco do nosso mercado. Inclusive, uma coisa que eu falei esses dias, em outro mastermind que eu participo, é que existe um risco hoje de alguns milheiros quebrarem, né? Por quê? Porque questão de caixa, né? Como eu falei, tem muita gente que tem limite de cartão de crédito. E aí começa a fazer o quê? Pedalar, né? As faturas começam a vir, porque a diferença do milheiro para a agência é o quê? Né? Pelo menos do meu ponto de vista, tá, pessoal? Vocês podem até me corrigir. A agência trabalha hoje com consolidadora. Consolidadora, você vai lá, emite, o cara paga, você ganha uma RAV, né? Uma passagem, olha só, uma passagem, sei lá, de 10 mil, deu R$ 1.000 de lucro, R$ 1.000 de RAV que você vai receber. O milheiro é diferente, ele recebe esses 10 mil. O lucro dele, muitas vezes, vamos dar para os próprios R$ 1.000. Ele recebeu os R$ 10.000, né? Só que se ele lembrar que esses R$ 1.000 é só o lucro, os 10 mil, ele pensa que é dinheiro, ele vai e se atrapalha todinho. Pode falar, Alan. Só não escutei o nome dele aqui, Alan. Deixa eu ver se eu abro aqui. Boa noite. Né? Para quem está começando hoje, né, é isso mesmo que você está fazendo, tá? Você tem que ver o que é melhor para você. Porque muitas vezes, né, a gente vai emitir com milhas, só que o seu cliente ele quer fazer um parcelamento. Né? E aí, sua maquininha, né, não sei o que você usa, pode comer teoricamente, 5% ali, 6%. Hoje o meio do mercado pago em 4 vezes é 6,20 alguma coisa, se eu não me engano, tá? Então, sua maquininha talvez vai comer seu lucro.
né? Mas muitas vezes a gente chega com a situação, né, que o cliente chega ali para você, poxa, mas eu vim em tal lugar, na companhia aérea é mais barato. O cliente vai falar bem assim com você. Na companhia aérea é mais barato. Porque a gente sabe que consolidadora vai ser um pouco mais caro do que a companhia aérea, tá? Na companhia aérea é mais barato. Mas você vai falar com ele, ó, você sabe se você errar seu nome lá na companhia aérea, para você corrigir, você perde sua passagem, né? Se você não vê a tempo, se não for aquela regra das 3 letras, né? Você vai fazer a emissão ali, se for antes de 7 dias, tem todo esse risco que eles correm. Se o seu voo alterar, eu vou estar lá para te ajudar, né? Se o seu voo cancelar no dia, eu vou estar lá para te ajudar. Então, você não está pagando, né, a mesma coisa, porque você vai ter o meu acompanhamento, tá? Então, é bem bom sempre bom você frisar isso aí. Mas você tem que jogar todos os jogos que você puder. Achou milhas mais barato, né? Você passa seu cartão, se o cliente passa seu cartão, recebeu na sua maquininha, você vai e emite para ele, com milhas de alguém, entendeu? Então, tem que ser sempre o que ficar mais viável para você, né? O seu lucro. A ideia é que a gente sempre tenha lucro, né? Nenhuma empresa trabalha se não for com lucro, tá, pessoal? Eu não gosto de trabalhar para empatar, porque eu tenho... Se eu empatar hoje, eu tenho o quê? Despesas operacionais. É o aluguel, é o imposto, né? Então, basicamente é isso. Clientes que não emitiram, por quê? Acontece isso comigo direto, entendeu? Eu tenho amigos, então assim, eu falo uma coisa, infelizmente, meus piores clientes são os meus amigos, tá? Eu negocio com a agência mais de 100 mil reais por semana, que eu nunca tinha visto o cara na minha vida, e o cara confiava mais em mim do que na família dele, pra você ter ideia. Se eu falasse, tipo, eu mandasse hoje em dia eu mando para ele a relação das emissões, só falo o valor e ele paga, ele nem confere mais. Porque já teve casos dele pagar a mais para mim, eu devolver para ele. Falar, eu sei que você pagou a mais. Você quer ficar de crédito ou quer que eu estorne seu Pix? Então, assim, é complicado esse negócio, né? Eu sei que, por isso que eu falo que vocês são guerreiros, tá, pessoal, de agência. Milheiro é diferente. A gente chega com a demanda pronta, né? Então, é bem diferente nossa situação. Mas eu tento ser agência também. Então, faço pelas mesmas situações que vocês, tá? E aí, voltando aqui, tá, pessoal? Em relação às milhas, a gente tem uma questão que é importantíssima, como eu falei lá no início: gestão e controle, tá? Por quê? Gastos da fatura do cartão de crédito, como eu falei, né? A gente tem que ter o caixa, mas tem que ter os gastos. Então, hoje em dia, a gente tem vários cartões de crédito aqui, justamente para tentar pegar todas as datas, né? Pegar todas as datas e pegar a melhor oportunidade possível do cartão de crédito. Ah, tem uma promoção hoje, meu cartão virou, eu vou ganhar 40 dias. É melhor do que eu pegar um cartão que vira amanhã e eu já tenho que pagar essa fatura semana que vem, tá? Então, a gente tem que ter esse controle aqui de gastos de cartão de crédito, é imprescindível, tá? Porque, como eu falei, a gente pensa que o apurado é lucro, e não é lucro. É isso que a gente tem que prestar a situação. Controle de CPFs. Então, hoje aqui conosco é bem rígido isso aí. Hoje, aqui, a gente só emite Latam até 22 CPFs. Ah, Pires, mas dá a oportunidade para emitir 24. Por que você não emite? Não sei, gente. É uma coisa minha. Tem mais de 4 anos que eu não tenho uma conta bloqueada. Né? Só tive, desse tempo que a Latam fez essa situação, eu só tive uma conta minha bloqueada. Na verdade, a segunda minha agora, porque era liminar, aí ela bloqueou, estou na justiça lá, porque ela bloqueou indevidamente. Então, assim, a gente tem um controle rígido de CPF aqui, principalmente da Latam, porque a Latam tem essa sacanagem que ela deixa você emitir, tá? E ela bloqueia do nada. Controle também das contas administradas, né? A gente tem que ter esse controle, porque, infelizmente, muitas vezes não é nem a pessoa que cedeu o CPF para você, mas chega lá, né, na Drogazil. Mesmo a gente desabilitando aquilo lá, a Drogazil chega lá na farmacêutica e fala: a senhora tem um desconto. Aconteceu com minha sogra, tá, pessoal? A senhora tem um desconto aqui. A senhora gostaria de utilizar? Ela: não, se eu tenho desconto, eu quero, né, utilizar. Daqui a pouco, quando eu vi, debitou 7 mil pontos de livelo da minha sogra por 30 e poucos reais, que não vale. Aí eu não tenho condições de um negócio desse. Aí eu fui lá na farmácia e falei: ó, a senhora lesou a minha sogra. Não, mas é um desconto. Não, não é um desconto. A senhora tinha que falar com ela que ela estava trocando os pontos dela por esse desconto. Se ela aceitasse, era uma coisa, mas não aceitou. Mas, infelizmente, isso acontece porque
elas não deixam um bloqueio em relação a isso aí. De tanta reclamação que a Livelo teve, ela colocou lá que o CITES, né, se eu não me engano, você tem como bloquear, tá? Mas, se eu não me engano, agora apareceu o Pão de Açúcar. Eu vi alguns colegas comentando, como na minha cidade não tem, eu não tenho esse problema ainda. A pessoa vai lá no Pão de Açúcar, a pessoa fala que tem um desconto, e aí as pessoas vão lá e usam esses pontos. Mas também pode acontecer da pessoa usar os pontos porque ela quis usar. Eu tive um colega que estava lá. Se você gastar 100 mil pontos, você vai ter R$ 2.500 R$ 1.500 na Livelo. A pessoa foi lá e sacou e chegou os 1.500 dela no Pix. Então, são riscos dos nossos negócios. Mas, Cleibson, você tem contrato para isso? Hoje eu não tenho um contrato para isso, tá? E eu optei por não ter contrato, mesmo conversando com todas as pessoas que eu administro conta. Por quê? A pessoa já acha um pouco estranho em relação a isso. Você faz um contrato com ela, né? Ela vai pensar que eu estou roubando realmente alguma coisa para ela, que é procuração, que é isso. Mas hoje eu faço questão de conversar com todos os CPFs que a gente administra aqui. Eu não sou eu que recruto todos, tá? Eu tenho uma pessoa que recruta para mim, mas a gente entra numa call on-board, né? Explico para ela o que está acontecendo, né? Como é que vai ser. E tanto que agora, os novos, a gente teve que falar da questão da facial da Latam, né? Porque a gente teve essa mudança, essa reviravolta, tá? Então, tem que ter o controle também dessas contas administradas. O estoque dela tem que estar certinho para ver, justamente porque senão você perde dinheiro também em relação a isso. E por último, que a gente está sempre batendo aqui, fluxo de caixa, tá, pessoal? Porque isso aqui é imprescindível, né? Como eu falei, milheiro tem fatura todo dia para pagar praticamente, que é cartão de crédito, né? Tem muito dinheiro apurado, mas também tem relação ao fluxo de caixa, tá? Dúvidas? Podemos seguir para o próximo tópico? O cachorro dessa ideia era boa, né? Então, seus familiares realmente que entendam o seu negócio, né? Amigos, como eu falei, muitas vezes não entendem, né? Acham que você vai... Até os próprios familiares, tá, pessoal? Vai pensar que você está passando, dando pé, quer fazer alguma coisa com o nome deles. Então, assim, hoje, a maioria dos meus CPFs administrados aqui, né? Eu falo com vocês que são pessoas que realmente precisam, pessoas de baixa renda, tá? Então, Cleibson, mas isso não, gente. Porque hoje a gente paga um valor ali, né, em torno de R$ 500 por ano, que muitas vezes para essa pessoa vai fazer uma diferença enorme, tá? Eu não sou hipócrita de falar isso aí. Mas eu explico tudo para essas pessoas, tá? Tanto que agora, com a Latam facial, a cada emissão que a gente faz, que as pessoas fazem facial, a gente dá também mais uma gratificação, tá? Porque a gente entende também que a pessoa precisa, tá? Então, eu não sou hipócrita de falar isso aí. E a maioria do mercado, tá? Tem muita gente que tem vergonha de falar isso aí, não fala, mas é basicamente isso daí. São pessoas que realmente necessitam, que sabem que esses R$ 500 vai fazer uma diferença enorme. Tem gente que paga até menos, tá? Paga R$ 200. Eu pago R$ 500 hoje. E aí, os benefícios de a gente ter o nosso próprio banco de milhas, né? Porque também, né, tem benefícios em relação a isso aí. Então, os benefícios diretos, como eu falei, é um baixo investimento, gente. A gente não precisa tirar R$ 1, né, do bolso para ter nosso banco de milhas. Quer dizer, precisa porque depende. Se você tiver seu pai e sua mãe que cede a conta, né, você não precisa ter, tá? Outro benefício direto que eu acho importante, geração de caixa. Então, a gente comprar em 12 vezes e ele nos 30 dias vender, né? Você pode investir esse dinheiro, né? Com cuidado, tá, pessoal? Não vamos investir, sei lá, em jogo do tigrinho, né? Você fala que é investimento aí, e gastar o dinheiro todo, tá? Então, assim, hoje, é isso. Hoje o meu dinheiro, quando eu não antecipo as minhas faturas, tá, ele fica em CDB de liquidez diária, tá lá rendendo, né? Hoje, sei lá, tá mais de 1% ao mês, se você for olhar, né? É um bom retorno, se você for olhar. Além disso, serve como caixa de contingência nosso, tá? Graças a Deus, nenhum voo nosso caiu até hoje. A gente já teve um problema em novembro do ano passado, que a Latam fez uma atrapalhada lá numa alteração que a gente fez,
mas prontamente a gente pagou a passagem na hora para o passageiro, né? E aí entramos com o processo com a Latam e já recebemos o dinheiro em dobro do que a gente honrou. Porque a gente fez uma alteração e a Latam não fez a alteração. Não tem ideia. Essa pessoa foi lá no aeroporto, adicionou uma mala e a Latam tinha falado que tinha dado no show. Então, basicamente é isso. Então, essa geração de caixa eu acho imprescindível, tá? Aí até pro... Quem foi que perguntou, hein? Quem está iniciando? Deixa eu lembrar o nome aqui. Samuel? Vinícius, isso, Vinícius. Você que está iniciando, é uma boa condição, né? Você vai gerar, sei lá, faz um livelo aí com Smiles. Divide em 6 vezes agora, infelizmente são 6 vezes, tá? Vende ali em 30, 40 dias essas milhas, a gente está falando, sei lá, você botou 10 mil reais, sei lá, gerou 12, 11 mil reais, você está com caixa ali, vai pagando as parcelas e vai utilizando o dinheiro. E além de ser um negócio escalável, tá? Hoje tem pessoas aí com mais de 200 CPFs rodando isso aí. E aí a gente tem os benefícios indiretos também, né? O que a gente acontece quando a gente começa a ter esse banco de milhas, gastar esse dinheiro, né? A gente acúmulo de pontos, né, orgânico. Então hoje aqui a gente gera muito ponto orgânico nosso aqui. Mas eu sou um pouco diferente, esses pontos orgânicos eu sempre precifico ele, tá? E com isso eles vão para o banco de vendas nosso aqui também. Consegui os cartões premium, né? Quase todos eu tenho hoje aí, só não tenho o Centurion aí, que não sei por que não me cederam ainda, mas fico chorando lá para eles conseguirem. Viagens baratas também, né? Porque a gente sabe o custo do milheiro ali. Então a gente consegue oportunidades muito boas, tá? Ano passado, eu costumo falar isso aí, ano passado eu estava olhando uma passagem para um cliente para Madrid, estava no CITES Aéreo ali, do nada eu olhei, Campinas, Madrid, 14 mil milhas. Eu falei, deve ser errado, né? Mas vou olhar lá no site da Azul para ver isso aí, né? 14 mil pontos, a gente não vai perder 10 minutos para olhar. Quando eu cheguei, estava lá, 14 mil pontos. Campinas, Madrid. Falei, rapaz, não tenho nem intenção de ir para Madrid, mas eu vou emitir esse negócio aqui. Se eu perder, eu vou perder 14 mil pontos, né? Então, eu emiti para mim, minha esposa e meu menino. Acabou que meu menino, ele trabalha comigo, então a gente deixou ele trabalhando, e foi eu e minha esposa. Mas e a volta? Falei, rapaz, até fevereiro eu não tinha emitido minha volta. Minha esposa já no meu ouvido, né? A gente não vai viajar, né? Não vai. Falar, amor, tá bom, a gente perde, né? Aí apareceu Ibéria, executiva, 50 mil de volta. Eu falei, não, então vou. Aí a gente acabou e ficamos lá 7 dias, foi muito bom. Então tem essas oportunidades aqui, tá? Melhora de relacionamento bancário, tá, pessoal? Então, o que é isso aqui? Quando você começa a gastar, né? Então, seu fluxo de caixa vai aumentando, o banco vai te chegando com outros olhos, né? Vai te liberando limites, vai... Né? Tudo bem que também os bancos querem ali que você faça um consórcio, alguma coisa, mas melhora, né, o relacionamento bancário porque você vai começar a gastar mais. Como eu falei também, né, renda passiva com investimento, né? Por quê? Sei lá, comprei em 12 vezes, vendi no primeiro mês, deixo lá rendendo, tá lá, passivamente esse valor rendendo. Como eu falei, tá em torno de 1% hoje por mês, né? É um bom dinheiro se você for olhar. Também a gente consegue renda com cashback, né? Não sei se vocês usam aqui, mas a gente usa muito cashback, né? Da Azul, cada Azul é baixo, mas da Latam, da cashback, vocês que fazem hotel, né? Alacor, alguma coisa, tem como render cashback também. Então, tudo isso, né, é uma renda passiva nossa. Já cheguei a receber mais de 20 mil reais de cashback em um mês, pra vocês terem ideia. Então, é um valor bem considerável realmente, tá? E também aumento de lucro com antecipação das faturas, como eu falei, né? O milheiro está sempre buscando, né, uma forma de melhorar, né, o seu lucro ali. Então, como os valores hoje são praticamente tabelados, como é que a gente aumenta esse lucro? Né? Justamente isso daí. Então, se você for olhar, o cartão do Nubank é um dos melhores cartões hoje para isso, tá, pessoal? A gente divide em 12 vezes, antecipa, a gente ganha 4,4% de antecipação, quando a gente divide em 12 vezes, ganha 1,25% de cashback ainda. Então, se você for olhar, é lindo o cartão do Nubank. O pessoal tem gente que, cartão do Nubank é o meu preferido, gente. É o meu preferido, tá? Uma pergunta, como estão as férias, né, para terceiros? Moquena? É isso? Desculpa, pessoal, meu nome é também Maquena.
Então, Maquena, o pessoal não tem relatado de cair, tá? Hoje, a gente só trabalha com emissões nacionais, ou com emissões não, com as companhias nacionais, tá? Mas, o que aconteceu? A gente está muito estagnado aqui em relação ao faturamento. E aí, eu falei com o meu pessoal, a gente fez uma reunião, vamos começar a emitir internacionais também, tá? Mas eu vejo o pessoal falando, o que eles fazem, tá? Coloca o passageiro como passageiro frequente, né? E emite no cartão do titular, tá? Cartão físico, tá, pessoal? Porque pode chegar lá na hora lá, Ibéria, cadê o cartão aqui? Quando você emite no virtual, né, dá algum problema. É isso que o pessoal tem feito, tá, Maquena? Eu não sou de emitir muito Ibéria, para te falar a verdade, quase nada. Eu só tenho Ibéria para uso próprio. Mas o pessoal tem relatado que está fazendo isso aí. Eu acho que agora, se bem que eu tive uma reviravolta aqui um pouco na empresa, tenho que contratar mais pessoas, e eu não vou devo dar uma freada uns 2 meses aí. Tanto que eu estou indo também para cartões americanos, justamente para começar a gerar mais milhas americanas, tá? Essas milhas estrangeiras, nem americanas. Mas o pessoal tem feito isso daí, né? E aqui, ó, eu emito Ibéria com frequência e está indo bem. O Marcelo falou aí. Mas paga sempre como titular da conta. Então é isso mesmo. Paga como titular da conta, né, o cartão dele físico, tá? Porque o pessoal da Ibéria pode pedir lá. Ok? Próximo tópico. Então, o que eu acho que existe ainda de oportunidades no mercado, tá, pessoal? Então, como eu estava acabando de falar, milhas estrangeiras, né? O que são milhas estrangeiras? Então, a gente tem aí... O pessoal usa muito a American Airlines ali para voar Gol, né? Mas tem que lembrar também que a gente tem a Aeroplan, é um programa muito bom, tá? De última hora ali. Se você for olhar, a Aeroplan, ela custou de ali em torno de 80, 85 milheiro. E você tem muitos voos que na American Airlines ali, né, não tem muita disponibilidade. Geralmente aparece 2 disponibilidades na American Airlines. Na Aeroplan, se você for ver, tem 4 disponibilidades para voo de última hora voando Gol. Custa 10 mil pontos, né? Então, a American Airlines agora até que aumentou a disponibilidade, né? Porque ela fez a tarifa flexível, mas a gente também está vendo Flyblue, né? Ali da Air France, está aparecendo muita coisa boa também, né? Principalmente para a Europa. Acabei de emitir hoje minha passagem, né? 85 mil pontos de executiva, Guarulhos, Paris. Eu comprei por 72, então só para você ter uma olhada. O Klebs foi caro ainda, mas a gente não tem mais a Virgin que fazia uma situação, né? 85 vezes 72. R$ 6.100 e $12 de taxa. Então, vamos botar R$ 6.500 na executiva, né? Então, foi um preço muito bom para voar agora em julho, né? Que é alta temporada. Então, é a mesma coisa. Eu tinha emitido minha volta com aquele bug da Qatar, com a Latam, né? Foi de econômica, mas 6 mil pontos a gente não pode deixar passar, né? A gente emite e não sabe se vai, gente. Eu faço geralmente isso, tá? E aí, estava aqui, né? E agora minha ida, não sai Ibéria, não sai nada. Aí achei essa da Flyblue, falei, cara, é uma oportunidade boa, vou emitir hoje aqui. Vamos ver. Né? Então, temos que ter olho para essas milhas estrangeiras. Elas são um pouco mais chatas, realmente, em relação à emissão para terceiros. Né? Mas são oportunidades. A gente tem que calcular o risco. Né? Será que vale o risco? Né? Tem que calcular isso aí. Então, TAP aí, se for olhar, está muito valorizada. A TAP deu uma explosão que a gente nunca pensou que o TAP ia chegar nesse cenário, tá? Eu vendi TAP aí a 55 essa semana. Tanto que eu comprei essa Flyblue porque eu vendi TAP. Eu ia de TAP. Eu falei, não, vamos fazer uma experiência diferente na Air France para ver. Então, assim, vamos ter um olho melhor para essas companhias aéreas estrangeiras, porque, como eu falei, não existe programa bom e ruim. Todos os programas têm suas oportunidades. Então, a gente tem que ir aproveitando essas oportunidades que os programas têm, tá? E novos CPFs, pessoal. Sempre que estiverem conversando com alguém, poxa, tem como você me ajudar, né? Aí você explica a situação para a pessoa. Não, eu tenho uma agência, queria ter meu banco de milhas, só que a Latam bloqueia, não deixa eu emitir para outras pessoas, nosso fluxo é legal aqui e tal. As pessoas podem querer te ajudar, né? E você fala, eu consigo talvez um desconto em passagem. Então, eu comecei assim, desconto em passagem, tá? Então, lá há uns 3 anos, 4 anos atrás, a gente tinha muita facilidade de emitir Azul, voucher round trip, né? A gente comprava ele de R$ 1.100.
Então, muitas vezes eu oferecia um voucher round trip para a pessoa, né? Lá no início. Comecei assim. E aí, para as pessoas que eu não conhecia. Algumas pessoas gostaram da ideia, né? Só que depois elas também, Cleibson, não quero mais que você use, não. Falei, então tá bom, então. Aí eu fechava o ciclo de um ano, encerrava e tranquilo. E aí, hoje em dia, eu vi que a oportunidade é justamente, infelizmente, as pessoas que realmente precisam, né? Então, essas são as oportunidades que eu vejo. E é isso, pessoal. Dúvidas? Perguntas, oportunidades? Tá, deixa eu só mudar minha tela aqui agora. Hum, deixa eu ver aqui, gente. Estão vendo a tela? Na antiga, né? Então, peraí que eu tenho que mudar aqui. Deixa eu achar. Cadê? Como é que eu paro de compartilhar? Aqui, deixa eu apresentar uma nova aqui. Agora sim. Deixa eu só voltar para cá. Então, pessoal, como eu falei lá no início, né? A gente tem um braço, né, da nossa operação aqui, né, que a gente chama de gestão profissional de ativos em mídias, né? Então, Cleibson, realmente eu gostei disso daí, mas eu não tenho tempo de mexer, né? O que contempla essa gestão, tá? Então, a gente está sempre em monitoramento das promoções, aquilo que eu comentei que é essencial, né? A gente está alinhado com as promoções, né? Porque é ali onde a gente vai baixar o nosso custo do milheiro. E uma coisa que eu gosto de frisar com as agências, tá, pessoal? Vocês têm que entender, principalmente a agência, né? Mesmo que você tenha um banco de milhas, vocês têm que lembrar que, tipo assim, eu preciso comprar do meu banco de milhas, tá? Porque senão você vai achar que é tudo lucro ali da agência e você não vai repor o seu valor para o banco de milhas. Então é bom vocês, tipo assim, lembrar que você tem, tipo, duas empresas. Uma de milhas e uma de agência. Então, teoricamente, você compra para você mesmo, aí contabilmente teria que ver o contador, tá? Eu faço aqui duas notas. Realmente eu faço duas notas quando eu vendo para cliente final. Uma seria intermediação de milhas e outra para cliente final, né, da minha intermediação. E o que nós fazemos, pessoal? Então, como eu falei, monitoramento das promoções, alinhamento periódico de oportunidades. O que é esse alinhamento periódico, né? Porque a gente tem que conversar com vocês, quais são as expectativas de vocês, tá? Porque justamente a cada cenário muda, né? O Alan aí com a Meta é nosso cliente, né? Então a gente senta com ele todo mês. O que vocês estão precisando? Aí eles falaram esse mês, a gente está precisando de muita Latam. Como é que a gente faz para virar Latam? Azul eu não tenho necessidade, Cleibson. Então a gente nem foca em azul, tá? Então a gente tem que ter sempre esse alinhamento com vocês, tá? Então a estratégia para aumentar essa rentabilidade aí, que é como diminuir o custo do milheiro, né? E o acompanhamento personalizado, né? Então a gente tem hoje só para essa situação aí, são duas pessoas, estou contratando mais uma, porque, como eu falei, a gente está com 5 agências. Então, é isso, né? E como a gente precifica isso aí, tá, pessoal? É uma coisa que a gente... pra vocês terem ideia, se nós errarmos uma transferência, nós que vamos pagar, tá, pessoal? Não são vocês. Justamente porque a gente tem uma equipe especializada para isso aí. Então, assim, muitas vezes está o erro de como? Cleibson, pode transferir lá para mim. A gente não vai, não cadastra na promoção, né, para você ter ideia. Aí você vai transferir e cai sem bônus. Então, isso aí, você vai cobrar do Cleibson, tá? Então, o que você vai fazer? Cleibson, você vai me devolver o dinheiro? Né? Talvez não, talvez a gente vai fazer o quê? As milhas que você ia transferir, você tem comigo, né, dessa mesma situação. Então, talvez também não tenha que desembolsar o dinheiro, tá? Mas, Cleibson, quero o dinheiro de volta. Tá bom, vou te dar o seu dinheiro de volta e eu vou ter que usar aquelas milhas que eu transferi para você. Ou a gente faz algum acordo de você compra aquelas milhas do valor que seria também, tá? Mas a responsabilidade é nossa, tá, pessoal? Então, é bom entender isso aí, porque tem muita gente que pode cobrar barato e aí faz um erro de transferência para você e esse o ano todo está prejudicado, né? Lá no início, nós já erramos aqui, não com a agência, com as nossas contas, para você ter ideia, é um prejuízo de R$ 4.000. Então, é bem complicado, né? É difícil, Cleibson? Não é. Mas é porque hoje a gente tem um checklist, né? Imagina aí, em cada promoção, a gente tem que fazer todo o checklist aqui, justamente para ter certeza que a gente vai mandar essas contas e realmente não estão cadastradas, tá? Então, a gente tem dois planos
A gente começou só com um, só que aí tivemos que criar e temos 2 planos hoje, tá? O Alan até pediu, Cleibson, não, mas eu preciso lá do pessoal, me ajuda, o pessoal está iniciando. Eu falei, tá bom, Alan, vou fazer um desconto, tá, para o pessoal lá. Então, a gente tem o nosso plano que a gente chama Plano Start, né? Então, gestão de até 3 contas. Ah, Cleibson, são 3 contas o quê? São 3 Latam? Não, é 3 contas, Livelo, Esfera, Latam, Smiles e se quiser Azul também. Então, a gente vai monitorar CPFs que a gente fala isso, tá? Então, geralmente, eu cobro R$ 300 por conta, tá? Mas eu só faço o mínimo 3, pessoal. Ah, Cleibson, só posso ter uma. Infelizmente, não. Nós até reduzimos, né, isso aí. Antigamente era um plano maior, porque o pessoal primeiro começar a ver nosso serviço. Depois o pessoal foi aumentando. Não, realmente é um serviço de qualidade, né, que vocês vão reduzir nosso milheiro. Para você ter ideia, eu tenho um cliente que gera milheiro Latam 19. Ah, porque você é em grande escala? Não, não é em grande escala, né? Mas ele gerando a 19, enquanto o pessoal está gerando a 24, é uma diferença muito grande no mercado, tá? Então, são três CPFs a gente administra por R$ 750 por mês. Então, como eu falei, todo o nosso brand, né, de clube, quando você vai assinar esse clube, a gente vai fazer o downgrade do clube para você não ter perca. Pra você ter ideia, mês retrasado, até do pessoal da meta a gente conseguiu. Do nada, a gente conseguiu 24 mil pontos Livelo para cada conta. Top, clube top. Então, 24 mil pontos, se você colocar R$ 30, né, vamos botar 20, dá 750, basicamente. Então, foi bonificação, né? Ah, mas como você conseguiu isso aí? Como é que você sabe disso? A gente está nos grupos aí, vários masterminds, a gente vai conversando com o pessoal, né? E aí o pessoal fala, consegui essa oportunidade aqui, né? Fui lá pedir um desconto e o pessoal me deu essa bonificação. Então, a gente pediu todas as contas nossas, tá? Ah, Cleibson, 3 contas é pouco para mim. E aí, o que a gente pode fazer? Então, a gente vem para o nosso plano Plus, né? Que era a gestão de até 5 contas, que a gente fazia pelo mesmo valor lá, né? De R$ 300. Só que aí, o Alan novamente, Cleibson, sei lá, né? Vamos ver um plus pessoal. Então, quem fechar o Plus, 5 contas, eu vou dar mais uma grátis, tá? Então, como eu falei, são 6 contas grátis. E quem fechar o Plus, uma coisa que eu posso fazer também, né? A cada 6 meses eu posso trocar esses CPFs, tá? Cleibson, em 6 meses eu detonei todas as minhas Latams, não tive um controle legal, detonei todas as minhas Smiles. Tá bom. Daqui a 6 meses a gente vai e troca esse CPF por outros que vocês conseguirem. Lembrando, vocês têm que conseguir o CPF, tá, pessoal? Porque, infelizmente, eu não consigo esses CPFs para todo mundo. Legal? O Alan, eu tive que puxar a orelha dele. Falei, não, Alan, como é que você faz isso? Mas a gente vai conversar, a gente vai alinhar ainda. Eu tenho um método para isso aí, tá? De CPFs, apesar de que algumas pessoas não acham legal, outras acham viável, né? Por quê, pessoal? Minha visão, tá, de mercado e de milheiro. O que acontece hoje? Teve promoção da Smiles tem uns 15 dias, se eu não me engano. Estava saindo a 15 e pouco. O pessoal está vendendo Smiles a 16. Tem gente que vende a 15,50, preço de custo, né? Por que isso? Uns querem girar cartão, outros falam que é financiamento sem juros. Então, minha concepção é o quê? Saiu promoção, vocês têm que comprar de milheiro, gente. Tá? Compra de milheiro. Depois de uns 15 dias, essas milhas vão começar a aumentar. Aí vocês usam seus bancos de milhas, porque vocês vão ter, teoricamente, menos prejuízo, mais ganho, né? Porque, em vez de você estar comprando do milheiro a 16,50 agora, não, você está usando a sua, que foi a 15,50 lá, entendeu? Então, vai depender muito também do seu fluxo de caixa, seu fluxo de emissões, tá? Então, é basicamente isso. E aí, tem interesse, pessoal? Tá aí meu QR Code, tá? Me chama, a gente conversa, estou disponível basicamente todos os dias, trabalho quase 24 horas, estava falando com ela, de 6 da manhã até meia-noite. Cleibson, também não tenho interesse na gestão, né? Você poderia disponibilizar a sua equipe para emitir para a gente? Sim, a gente disponibiliza lá, né? A gente tem o nosso grupo, eu crio um grupo com cada agência, tá, pessoal? E a gente lança os valores lá todo dia, e aí as pessoas emitem com a gente. Por quê? Uma coisa que a gente sempre preza, cliente recorrente nosso, a gente não cobra CPF, né? Se for olhar, tem muita gente
que cobra CPF aí, né, quando tem algum cancelamento. Não cobramos o pós-venda. Isso que a gente sempre preza isso aí. Nós não cobramos o pós-venda porque a gente acha necessário esse pós-venda para as agências, né? Claro que, tipo assim, tem muita agência nova, né, que a gente já chegou e teve que conversar com ela, emitiu uma passagem agora, o cara nem pagou a passagem ainda, né? Cleibson, vamos ter que cancelar porque o cara não me pagou. Poxa, gente, recebe primeiro, né, para depois você pedir a emissão, tá? Não, Cleibson, cancelou daqui a 5 dias, a gente pagou a taxa de cancelamento da Latam ou da Smiles, né? Smiles é 450, Azul é 550, mais os 69,90 da taxa. Pagou, vocês vão me cobrar alguma taxa de serviço? Não vamos cobrar a taxa de serviço de vocês, tá? Porque justamente vocês vão virar cliente recorrente nosso. Então, é basicamente isso. Tem gente que cobra até para adicionar uma mala de despachada. A gente não cobra também o pós-venda. Não, foi nesse ano, né? Era isso. A Selma falou que o ramo dela é azul liminar. Temos azul liminar também, no precinho, viu? Opa, Cleberson, tudo bem? Excelente apresentação. Eu cheguei um pouquinho atrasado, estava no trânsito. Achei bem interessante. Queria entender hoje como é que tu faz esse gerenciamento, né? Eu também tenho agência de viagem, faço gestão de milhas para clientes de alta renda e tenho milhas próprias, né? Tenho mais ou menos 15 contas que eu administro. Cara, eu trabalho bastante com Excel, tem algumas coisas em Notion e tal, mas eu uso basicamente Excel. Tem algumas coisas que eu estou fazendo ali em Cloud e tal, mas eu não finalizei. Como é que tu faz essa organização hoje? Tem alguma ferramenta específica que tu utiliza, ferramenta própria? Como funciona? Excel, planilha de Excel, entendeu? O Excelzão. Bom e velho Excel. Bom e Não, velho show. Excel, cara. Eu, tipo assim, os meninos que trabalham comigo até queriam botar no Google Sheets, né, se eu não me engano, Google Sheets. online, eu falo, cara, não, é Excel e OneDrive, tá? Vocês usam o link aí, vocês se viram. Eu sou Excel antigo. Sim, Então, eu uso vim muito dessa parte, sempre uso Mapa, o Excel também. ProcView, Show. essas coisas assim. Então, É, controle de tudo por lá. um outro ponto, uma outra dúvida, talvez um pouquinho mais técnica, tu falou da parte de cartões, né? Realmente eu faço, a gente gira muito, né, dentro de cartões, todos aqueles benefícios que tu comentou. Eu não cheguei a ver bem o comecinho, perdi ali os 2 primeiros módulos, mas, por exemplo, a parte de antecipação. Cara, eu não lembro, tem tempo que eu não dou uma olhada, mas quando eu fazia o cálculo de antecipação, geralmente dava ali uns 4, 6%, só que era em 12 vezes. Então, quando eu sou do mercado financeiro. Então, o que acontece? Quando eu fazia essa análise do valor que ia ficar aplicado, rendendo, e o cálculo da antecipação, tem tempo que eu fiz isso, né? Ficava praticamente elas por elas. Então, assim, vai que tem imprevisto, muitas vezes eu deixava a parcela longa e aí eu segurava o carro. Chegou a fazer esse tipo de análise? Ou no teu caso faz mais sentido pela antecipação, liberação de limite, não sei se é muito problema. Tu já analisou esses pontos também, cara? Já analisei. Hoje a gente tem um fluxo um caixa de contingência aqui altíssimo, né? Só que para mim compensa porque, mesmo eu estando mais de 2 milhões de limite de cartão, a gente usa bastante aqui, cara. Então, assim, justamente para não ficar preso o cartão, sabe? Eu era muito desorganizado financeiramente
posso falar com propriedade isso aí antes da Max, tá? Por quê? Eu vendia para a Max, recebia ali, estava bom, de boa, ficava pagando as parcelas, gastava o dinheiro em outra coisa. Você tem ideia, eu construí uma casa, na hora que eu fui ver, estava devendo, cara. Então, assim, eu era muito desorganizado. Então, hoje em dia, o que eu faço? Eu realmente antecipo, né? Para justamente não ficar com essas parcelas aí, porque eu era desorganizado financeiramente. Hoje em dia, eu já melhorei bastante. Então, eu pensava que o meu apurado era lucro. Então, isso que eu usei bastante, porque eu sou prova disso Entendi. aí, entendeu? Eu sou prova disso aí. Acontece muito. Então, né, na tua proposta que colocou, eu fiquei um pouquinho na dúvida. No caso, tu é uma agência que fornece milhas para outras agências e também gera milhas para essas agências poderem fazer as operações dela, exato? Isso. Uhum. Eu tenho Show. 4 tipos de operação, né? Eu sou milheiro, né? Que o profissional, eu falo que milheiro eu acho feio, tá, pessoal? Eu sou profissional, gestor profissional de milhas para as agências, né? E aí também, como eu falei, hoje a gente vende em torno de 40 a 50 milhões de milhas por mês para as agências, tá? Aí também eu tenho em janeiro eu abri esse braço aí, que foi, por quê? Eu não consigo vender gestão como é que o pessoal fala? Gestão de milhas para pessoas, tá? Para pessoas. Eu não consigo fazer isso aí. É um braço que eu trabalho aqui na agência. Assim, eu queria muito, tenho até uns clientezinhos, mas eu nem coloco lá, porque eu, tipo assim, realmente eu não sou muito bom nisso. Falei, poxa, mas eu posso fazer para a agência, né? Que é o meu brand aqui, eu sou bom nisso daí, operacional, que eu sou bom, tá? Porque para gestor de milhas, né, para cliente final ali, você tem que saber muito de emissão, né? Você tem que estar todo conectado com a oportunidade, com o seu cliente. E eu não sou muito bom nisso, eu sou bem, bem realista, tá? O que eu sou bom? Gerar milha. Isso aí eu sou bom. Se o cara falar bem assim, não, se for um cara que precisa de milhas, porque muitas vezes você faz a gestão de milhas para as pessoas, elas não querem investir. Elas acham que com o do cartão de crédito dela, né, ela vai viajar para qualquer canto. Pô, mas se o cara não gasta 100 mil reais no mês, é difícil, né? Então, eu entendi isso aí, que eu não era bom nisso. Eu era bom justamente em operacionalizar para as agências. Então, o Alan, se eu não me engano, foi meu terceiro case, tá? E aí a gente está vendo que está tendo oportunidades incríveis lá com o pessoal da Meta, né, para isso aí. Show. Beleza, cara. Muito obrigado pelas explicações. É difícil eu ver, assim, eu estou no mercado há muito tempo, né? Desde 2019 ali, e é difícil a gente ter esse contato com pessoas que, nesse sistema, né, que trabalham tanto com agência. Muita gente abandonou o mercado de milhas quando era lá dentro da Max, era muito fácil. Qualquer pessoa ali, não sabia nem o que estava fazendo direito, fazia, tirava margens violentas. Hoje tem que estar tudo muito no fio da régua, para você poder ter, claro, quando você analisa tudo, cara, custo de milheiro praticamente preço net, claro, você tem ali os pontos do cartão, que é um cashback direto, parte de antecipação de fatura, o fluxo de valor no tempo, 12 vezes, cara, é muita coisa com a taxa de juros que a gente tem hoje. Então, hoje, realmente, se a gente não tiver algo especializado, muito bem controlado, a pessoa quebra. Então, esse tipo de conteúdo, conhecimento é de extremo valor. A gente não encontra isso no mercado aberto, a gente não tiver nesse tipo de ambiente, o network, a gente realmente fica perdida. Você tentar entender tudo isso por conta própria vai quebrar muita cara, como eu acredito que já deve ter passado por situações parecidas, eu já passei por muitas, mas no geral é isso. Te dar um parabéns aí pela aula. Eu já tentei ensinar para alguém, né? E realmente, vamos botar de 100 pessoas que eu tentei ensinar, uma só pessoa que eu falo hoje que essa pessoa pegou, né? E essa pessoa hoje tá maior do que em relação a empresa dela, né? Hoje ela está vendendo de 70 milhões de milhas por mês. Realmente, assim, eu falo com ele, cara, isso é um orgulho, porque eu já tentei explicar isso para 500 mil pessoas, né? E as pessoas não entendiam. Não, mas não tem, isso aí não entra na minha cabeça, carrinho, não sei o quê, porque antigamente era bumerangue, isso e outro, não entra na minha cabeça. Eu falo, então deixa porque são várias áreas de conhecimento específico, né? Tem a parte de finança, inteligência emocional, cara, putz, mano, 30 mil no cartão aqui, como é que a pessoa, às vezes, passa meses para gerar um curso, compra só o cara faz 30 mil na fatura? Não tem lógica, como é que eu vou pagar 30 mil? Entende? Essa agora que teve, a gente praticamente estourou tudo aqui, cara. Pois, acho lá, foi quase 300 mil aí em compra, né? Em um dia. Até o banco às vezes dá uma ligada ali, bloqueou, não, peraí, tá tudo normal, ok, e segue o jogo. Então, para quem não tem um psicológico ali. Hoje eu não fiz essa Latam, que para mim não faz sentido, tá? No milheiro de 24 e pouco.
Aí, né, no meu caso, ainda pode um pouquinho de pegar ali 25, 26, ainda dá uma margenzinha. Mas como tinha a possibilidade interessante, tá bem escasso realmente Latam em mercado, no meu caso, especificamente, a gente emite muito Latam, fez um sentido. Mas, show. E eu, Você espera, na né? verdade, eu gero Latam, né? Mas eu gero, vamos lá, Hum. 130K vezes, vamos botar 30 contas. Pelo clube, né? Aham, eu Pelo gero 4 milhões por clube. mês de Latam, né? Então, Mano, é muita conta, nossa senhora. Eu tenho aqui uns 40 só e já é quase o meu limite aqui. Mesmo com operacional aqui, ainda dá um trabalho. Cada gestão, a gestão puxa muito de cliente de alta renda, porque é viagem, específico horário, hotel. Então, isso puxa um pouquinho. Apesar de o ticket ser um pouco maior, mas trava um pouquinho a operação. Está separando um pouquinho esses braços de hoje. Mas show, show. a Latam, né? O início de todo mundo, eu acho que tem que ser assim, né? Divide o máximo que puder, segura o dinheiro para oportunidades que vai aparecer, né? Como eu falei, a gente trabalha muito com contrato aqui direto, quando tem, sei lá, Latam com C6, esses aí só no Pix, gente, só no Pix mesmo, né? Então, você tem que fazer um Pix de R$ 1 milhão, é puxado. Dói na alma. Eu falo, rapaz, de onde teria esse dinheiro? Entendi. Não, lucro, né? Esse aqui é o pior de todo lucro, cara. Se tiver dúvida também, pode me chamar lá no telefone, tá? Disponibilizar aí também. Sou aberto. Cleibs, bora conversar. Marcelo, se tiver alguma dúvida também, pode me chamar, tá? A gente aqui tá trocar ideias e oportunidades também, tá? Eu aprendo com todas as agências todos os dias também, tá? Beleza, pessoal. Obrigado pela oportunidade, Alan. Obrigado, pessoal, pela oportunidade também de apresentar para vocês. Como eu falei, desculpa qualquer coisa, que eu sou meio low profile, eu não gosto muito de aparecer. Então é isso. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Valeu, irmão. Abraço. Boa noite, tchau, tchau.